Como vocês vão perceber, hoje eu resolvi deixar de lado a nossa série de mensagens do livro de Tiago, que nós estamos pregando, por dois motivos. Primeiro, porque semana passada eu preguei sobre o Natal, falei sobre a encarnação de Cristo, e semana que vem eu estou de férias. E aí eu entendi que a mensagem de hoje ela ficaria solta, mensagem de Tiago, e onde nós paramos é uma mensagem assim, muito importante para a continuação da argumentação de Tiago. Então, ao retornar das férias, eu vou fazer um resumo daquilo que nós vimos nesses últimos meses sobre Tiago, e aí a gente continua. E o segundo motivo é porque esse é o último domingo do ano. E eu pretendo aproveitar essa mensagem aqui para a gente fazer assim, uma espécie de revisão de vida. E ao fazermos uma revisão do que foi o nosso ano, ver o que a gente pode melhorar no ano de 2015. E eu vou tratar de um assunto aqui que precisaria pautar as nossas vidas no ano que se inicia. Todo fim de ano nos permite, ou nos traz essa possibilidade, ou pelo menos o fim do ano ele nos convida a uma reflexão do que foi e do que pode ser no próximo ano. Carlos Drummond de Andrade tem um pensamento que eu acho extraordinário. Ele diz assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano? Foi um indivíduo genial, porque ao fazer isso, industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número, outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. Então, virada de ano a gente pensa essas coisas. Próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou conseguir chegar onde eu me propus esse ano e não cheguei. E aí, diante de tudo isso, eu me lembrei de uma mensagem que eu acho que eu já preguei aqui na igreja uma vez, mas faz tempo. Mas essa mensagem sempre me acompanha, ela tem sempre falado ao meu coração. E eu queria relembrá-la hoje pela manhã a vocês que já ouviram e contar àqueles que ainda não ouviram. Lucas 10, um texto bem conhecido de todos nós, o finalzinho do capítulo, a partir do verso 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Pouco é necessário. Ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será
tirada. Vamos orar? Senhor Deus, nós cantamos há pouco que o Senhor domina o trono do universo. E não só os astros, os planetas, as bilhões de galáxias, a natureza, mas o Senhor também controla os nossos sentimentos e os nossos corações. A Tua palavra nos diz que o coração do governante, ou o coração dos homens importantes e também dos homens simples, o coração do homem é como o leito de um rio, e o Senhor, para onde desejar, o inclina. Então nós pedimos, ó Deus, que hoje, agora, nesse momento, quando nós vamos mais uma vez tratar de algo tão importante e que, na verdade, os Teus filhos já sabem, mas muitas vezes sabem apenas na mente, sabem apenas na informação. Por isso que a palavra de qualquer pregador, sem o auxílio do Teu Espírito, não faz nenhum efeito na vida de ninguém. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê o entendimento do que vamos ouvir e que esse entendimento possa se tornar prática nas nossas vidas. Nós assim oramos, porque somente o Senhor é capaz de fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, né, Luiz? Amém. Gente, nós vivemos dias, eu sei, você sabe, todos nós sabemos disso, nós vivemos dias de agendas lotadíssimas. Se você chega no consultório de um médico e não tem ninguém esperando ali na sala de espera, você deve pensar assim, esse médico não é muito bom não, porque médico bom é aquele que o consultório está lotado. Nós vivemos dias de agendas lotadas, de um corre-corre frenético, o tempo inteiro correndo, para baixo, para cima, para os lados. Acordamos cedo, dormimos tarde, ficamos exaustos ao longo do dia. Temos muitos compromissos, muitas responsabilidades, agitações que parecem que não têm fim. Uma ocupação atrás da outra. E é difícil, a gente liga para o celular de alguém e fala assim, e aí, você pode falar? Porque a gente está com medo de incomodar, porque pode ser que ela esteja com muita pressa, fazendo alguma coisa. Quantos de nós aqui temos 2, 3, às vezes 4 empregos? Eu tenho um amigo, professor, ele trabalha em 7 lugares diferentes. Não sei como, mas trabalha em 7 lugares. Eu falei para ele esse ano, falei, você vai infartar e morrer. Você não vai aguentar. Então nós somos assim, vivemos numa sociedade assim. Nós não conseguimos ficar parados. Já incorporou-se em nós quando nós pregamos aqui nos Salmos, no livro de Salmos, quando chegamos no Salmo 23, não sei se vocês, quem estava aqui, lembra daquela expressão que foi criada hoje em dia pela sociologia, chamada de workaholic, gente que é viciada em trabalho. Não consegue parar. E aí, diante de tudo isso, surge
Pelo menos para aqueles que conseguem refletir um pouco mais, ou para aqueles que se debruçam um pouco mais nas Escrituras, surge uma pergunta natural quando a gente se depara com um contexto como esse. Isso é vida? O que é viver? Qual é o cerne da nossa existência? O que tem valor em nossa existência? É acumular cada vez mais? É trabalhar muito? Esse trabalho que nós temos, esse frenesi, esse muito trabalho, ele está escondendo o que em nós? Ele está escondendo alguma coisa da gente. Por que a gente não consegue parar? O que importa nas nossas vidas? É isso que é importante. Eu tenho certeza que a pessoa que trabalha muito e que vive muito agitada, se ela tiver a oportunidade de ler o livro de Eclesiastes com o coração aberto, pedindo para Deus falar-lhe ao coração, quando ela terminar o livro de Eclesiastes, ela vai pegar o telefone e pedir demissão de uns 3 empregos. Porque Salomão ironiza esse estilo de vida do ser humano, de corre, 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 e ele diz: você está correndo para onde? Você está correndo em vão. Você vai morrer e vai deixar tudo para os outros aí, ó. E aquilo que é o principal da vida, você está desprezando. Tanto que chega no final do livro, ele diz assim, ó: a suma de tudo que eu disse aqui é o seguinte: teme a Deus. Então nós vivemos assim. E a gente não tem tempo para aquelas coisas que são essenciais. O nosso corre-corre, ele é constante. Ele é sufocante. Muitos são aqueles que chegam em casa 8h30, 9 horas da noite, exaustos, mortos de cansado. No corpo, na alma, no psicológico, o tempo inteiro. É algo desesperador, parece que não tem fim, e não vai ter fim, se você não tomar uma atitude, se você não tomar uma decisão. Quanto mais corremos contra o tempo, mais o tempo nos atropela. E aí, quando muitas vezes a gente chega para alguém mais próximo e comenta sobre essa angústia, sobre esse corre-corre, sobre esse frenesi, sobre esse estilo de vida no qual nós vivemos, às vezes a gente ouve o comentário desse outro alguém e diz assim: bem, isso é a vida, não tem para onde correr, a vida é assim mesmo. Será? Será que a vida é assim mesmo? Isso é realmente viver? O que é viver? Essa é uma pergunta que não é só a Bíblia que faz. Muitos, milhares de seres humanos ao longo da história se debruçaram sobre essa pergunta e tentaram dar respostas em livros, em palestras, em mensagens. O que deve preencher as nossas vidas? Quais são as características de uma vida saudável? Como que a gente sabe que uma vida é uma vida feliz? Qual é o estilo de vida correto? Talvez a gente possa olhar um para a vida do outro aqui e dizer assim: você que é feliz, você acorda 9 horas da manhã, vai trabalhar a tal horário assim e volta. Eu tenho que fazer aquilo outro. E aí a gente fica comparando muitas vezes os estilos de vida. Mas qual é a vida? Qual é o padrão de vida que pode ser comparado com felicidade e alegria? Tem uma música do Lulu Santos, não sei se você... acho que grande parte de vocês aqui sabe quem é o Lulu Santos. Ele é um cantor. E
compositor da música, acho que é MPB, não é? Popular brasileira. Há uma música dele cujo título é Tempos Modernos. Ele fala dos tempos nos quais nós vivemos. E tem uma partezinha da música que ele diz assim: vamos viver tudo que há para viver. Vamos viver tudo que há para viver. E aí a gente pergunta: o que há para viver? Vamos viver tudo que há para viver. O que há para viver? O que será que ele acha que existe para ser vivido? Como será que alguém sabe que viveu o que há para viver? A música, no decorrer dela ou ao longo dela, ela apresenta uma proposta. E se você ler ali a música, você vai ver que a proposta dele é abandonar todos os valores, é romper todos os limites, é deixar as coisas correrem pelo instinto humano. E aí ele entende que isso é o que há para viver. Vamos viver de forma hedonista, diz ele, cultuando os prazeres, saciando os nossos desejos e os nossos instintos. Para ele, isso é o que há para viver. Existe um poeta chileno do século passado chamado Pablo Neruda, e ele escreveu na sua autobiografia, ele disse assim: confesso que vivi. Confesso que vivi. Como que ele sabe que viveu? O que é viver para ele? Como é que ele realmente sabe que viveu e não apenas sobreviveu? Porque tem gente que não vive, tem gente que sobrevive. Como que ele sabe que viveu? Como é que a gente sabe que realmente viveu ou que está vivendo? Existe um padrão pelo qual a gente deve se medir? Um outro poeta, esse aqui da nossa terra, Brasil, ele disse assim, Conselheiro Otaviano, ele disse assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: poderia continuar a lista aqui. E olha, a lista é grande. São centenas de pessoas que se debruçam sobre essa questão, o que é viver. E cada um dá o seu ponto de vista, cada um faz o seu comentário, cada um tem a sua forma de encarar a vida. E muitos deles dizem: não, eu vivi. Mas como que eles sabem que viveram? O que é vida para eles? Será que eles estão com a razão? Ou será que nós não somos vítimas de um sistema e de uma sociedade atormentada e atormentadora? A minha pergunta hoje aqui, que eu quero levar vocês a refletir, é o seguinte: qual é o gabarito? Por onde a gente vai medir aquilo que é certo? Qual é o padrão pelo qual nós devemos medir e comparar as nossas vidas? Como que nós podemos analisar e avaliar a vida que nós estamos vivendo? E aí, avaliá-la de tal maneira que sejamos capazes de classificar a vida, porque tem gente que nem é capaz de classificar a vida que leva. Tem aquele que diz: não, realmente eu sou um workaholic, eu faço isso. Pelo menos ele conseguiu classificar a vida. Mas tem gente que nem classificar a vida consegue.
Então a Bíblia, ela nos convida em vários momentos a fazer um autoexame, a pensar no estilo de vida que nós temos levado, a ter discernimento, e um discernimento tal que seja capaz de avaliar a vida que levamos. Sócrates dizia isso, eu disse isso. Uma vida que não é, uma pessoa que não é capaz de analisar a vida não é digna de viver. Então nós precisamos, e a Bíblia nos convida a avaliar a nossa vida de tal maneira que a gente seja capaz de classificar, ou seja, de diferenciar ou distinguir se realmente nós estamos vivendo ou se a gente está só sobrevivendo, passando pela existência. E como que a gente sabe disso? Ainda citando outra pessoa, um pianista tcheco chamado Milan Kundera, ele escreveu um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser. E nesse livro ele criou um personagem que pensa igualzinho o Lulu Santos. E ele diz assim: o segredo da vida é a gente deixar as coisas correrem e se deixar levar pelo instinto, não levar nada tão a sério. Ele chega a dizer: a gente tem que se tornar irresponsável, porque não há muito o que se fazer nessa vida. Então, por onde quer que a gente olhe, por todos os lados que direcionemos o nosso olhar, a gente se depara com essa pergunta: o que é viver? E talvez você não se fez ou não se faz essa pergunta de forma direta, mas quando você senta lá no sofá da sua sala, cansado, exausto, e você pensa assim: rapaz, estou trabalhando muito. Você está se fazendo essa pergunta. Quando você olha para sua família, cheia de problemas, dilacerada, destruída, e às vezes você pergunta assim: onde foi que eu errei? Você está se fazendo essa pergunta. O que é viver, gente? Esse texto que nós lemos aqui, eu acho que ele tem algumas respostas para a gente. Pelo menos para mim. Uma vez eu ouvi Frank Dietz, os mais antigos aí sabem quem foi esse homem. O Frank Dietz, ele contou que naquele atentado terrorista do 11 de setembro, quando aqueles terroristas atacaram o World Trade Center, quando o primeiro avião ele chocou-se contra a torre, tem muitas, não sei se você sabe disso, mas tem muitas histórias parecidas como essa aqui nesse atentado. Uma delas é essa que eu vou te contar aqui. Quando o avião se chocou, tinha um homem que estava acima do local onde o avião se chocou. Ele percebeu o estrondo, olhou pela janela, viu o que estava acontecendo, olhou no corredor, viu que não tinha como escapar. Correu para o computador, nos minutinhos que lhe restava, e mandou um e-mail para o filho. O filho era moleque, 7, 8 anos. E no e-mail ele escreveu o seguinte, palavras dele: filho, eu gostaria de vê-lo crescer. Eu tinha muitos planos para nós dois, muitos sonhos, muitos desejos. Mas não será possível realizar esses sonhos
esses desejos e esses planos. Aconteceu um problema aqui no escritório do papai e papai não vai voltar para casa. Por isso eu estou me despedindo de você e estou aguardando você no céu. Mandou o e-mail. Se você soubesse, como aquele homem soube, que tinha alguns minutos só de vida, como que você terminaria esse e-mail? O que você escreveria nesse e-mail? Aquele homem terminou dizendo: filho, eu estou indo para o céu e aguardo você lá. Aquele homem sentado naquele escritório, naquele dia fatídico, aquele homem poderia escrever o livro com o título que o Neruda colocou no livro dele, Confesso que Vivi. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, uma pessoa sabe se viveu quando sabe para onde está indo. Uma pessoa sabe que viveu quando a sua vida foi uma construção. Quando ela está construindo alguma coisa. O que você está construindo? Uma pessoa sabe que viveu quando a sua vida ela foi um preâmbulo de algo maior, de algo mais profundo, de algo duradouro, de algo eterno. É isso mesmo. É isso mesmo que é a minha vida, ganhar tantos mil-reais no final do mês para pagar as minhas contas em tantos outros lugares, e para isso eu trabalho 9 horas por dia, fim de semana não tenho tempo para estar com os meus amigos. Eu não tenho tempo para ler coisas ou mensagens da eternidade através da palavra de Deus. Eu já nem mais sei fazer isso, porque o ritmo no qual eu vivo, eu não consigo parar para ler as Escrituras, para ler um bom livro. Será que isso quer viver? Eu não tenho tempo para ao longo da semana sentar com meu irmão e falar assim: irmão, ora por mim. Eu não consigo fazer isso. Será que isso é viver? Aquele homem lá do World Trade Center, ele sabia que tinha vivido. Por quê? Porque ele sabia que iria continuar vivendo. Ele entendeu o que é vida eterna. Que vida eterna começa aqui e não lá no céu, começa aqui. Porque se Jesus está certo quando disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, a gente já pode começar a viver a vida eterna aqui. Então aquele homem sabia que tinha vivido e que aguardava aquele dia em que iria reencontrar-se com o filho. Ele sabia que tinha vivido porque ele sabia que a vida continuava. Porque ele estava pensando em algo eterno, em algo muito maior que as coisas desse mundo, ou que esse mundo. E foi exatamente isso que Jesus disse para Marta. Quando Marta estava ali aflita, correndo de um lugar para o outro, cheia de afazeres, lavando os pratos, lavando o quintal, tomando conta de muitas coisas dentro da casa. E Jesus disse: Marta, oh Marta, pouco é necessário. Você anda inquieta, você está preocupado com tanta coisa.
E sabe, gente, uma coisa interessante aqui é que Marta estava cheia de razão. Marta não